Olá, meu nome é Vinícius Casais e o nosso trabalho é intitulado como Microbioma cultivável da filosfera como fonte de soluções inovadoras para combater doenças de plantas. Bem, atualmente o maior problema fitossanitário da fileira do kiwi está no gênero Pseudomonas, nomeadamente a Pseudomonas syringpivectinidae, que causa o cancro bacteriano. Existem diversas formas, de controle. Dentre essas, nós temos o uso de substâncias à base de cobre. O problema do uso das substâncias é que a substância ela é extremamente tóxica e tem sua eficácia cada vez mais reduzida ao longo do tempo. E além da fitotoxicidade observada, existe também a possibilidade do desenvolvimento da resistência bacteriana. Por conta disso, nosso trabalho ele surge como uma solução, uma proposta inovadora e ambientalmente sustentável, que é o controle biológico. E a partir daí, nós percebemos que a nossa solução ela apresenta um baixo custo ambiental e ela, dentre as ferramentas de gestão, ela vai permitir a modelação do microbioma. Bem, e dentre nossos objetivos, o objetivo principal do nosso trabalho é a identificação e seleção de bactérias endófitas e epífitas pertencentes à filosfera de Actinidia. A partir da identificação e a partir da seleção, vai ser possível identificar bactérias que tenham capacidade de promover o crescimento em plantas, ver bactérias que exibam atividade antagonista à PSA, como também identificar as estirpes resistentes ao sulfato cúprico. E como foi o nosso trabalho foi desenhado? Envolveu a recolha de amostras de pomares de Actinidia, tanto de pomares saudáveis quanto pomares infectados com a PSA. Do universo de bactérias que foram coletados, 126 foram utilizados para fazer testes para a capacidade de solubilizar fosfato, a produção de sideróforos, a produção de amônia e a produção de auxinas, nomeadamente o ácido indolacético. Esses 4 parâmetros eles estão todos relacionados com a promoção do crescimento. E, para além disso, a atividade antagonista também foi avaliada através de 3 métodos diferentes. O disco de fusão em AGA, a repicagem cruzada e o poço de fusão em AGA. No disco de fusão, nós temos o espalhamento da PSA numa placa contendo o meio de cultura. Posteriormente, nós acrescentamos um disco estéreo contendo a solução bacteriana e observamos o crescimento. Na repicagem cruzada, nós inoculamos através de um risco as bactérias em estudo e a PSA também foi utilizada para fazer risco, entretanto com uma orientação de 90 graus, formando uma cruz. E no poço de fusão, nós introduzimos também agora um disco contendo a bactéria no centro da placa e a partir de 48 horas após o crescimento, nós fizemos um borrifo com a solução contendo PSA. O que é que nós tivemos de resultados? 40 isolados apresentaram capacidade de solubilizar fosfato em carbonato de cálcio. Então, o que nós vamos observar é o aparecimento de um halo transparente no entorno da bactéria. 40 foram capazes de realizar isso. 74 isolados apresentaram capacidade de produzir sideróforos. Então, também nessas bactérias, com meio específico, foi observada a formação de um halo ou amarelo ou laranja no entorno da bactéria. 118 isolados foram positivos para a produção de amônia, sendo que 96 apresentaram produção máxima e 22 apresentaram produção mínima. Aqueles que tiveram produção máxima têm uma coloração mais forte, um laranja para um castanho, e aquelas que são mais fracas, um amarelo mais opaco. E 90 isolados foram capazes de produzir auxina. Aqueles, quando nós colocamos os reagentes nas soluções que mudaram para a coloração rosa, eles apresentaram a capacidade, testaram positivo, para a produção de auxina. Então, nós fizemos a leitura dessas concentrações através da espectrofotometria e também nós fizemos uma escala colorimétrica para a identificação da concentração da auxina em cada bactéria. E do controle biológico, da repicagem cruzada, do disco de fusão e do poço de fusão, nós observamos que no disco de fusão, uma bactéria em especial, ela apresentou um halo de inibição, tanto no disco de fusão
quanto no poço de fusão, que é o Bacillus púmilus. Então essa bactéria teve um resultado extremamente importante e bastante interessante no nosso trabalho. Quanto à tolerância ao cobre, o que é que nós observamos? 87 isolados apresentaram sensibilidade ao cobre. Significa dizer que eles não conseguem crescer acima de 200 ppm. E 39 isolados conseguiram crescer acima de 200 ppm, o que representa tolerância ao cobre. Um dado importante é que a Erwinia ela foi a única bactéria que cresceu a 600 ppm. Então é uma concentração extremamente elevada. E também houve o aparecimento de um isolado de PSA que foi capaz de crescer a 300 ppm, então tolerante ao cobre. Em resumo, nós temos 40 bactérias que foram capazes de solubilizar o fosfato, 74 produzindo sideróforos, 90 produziram auxina, 118 produziram amônia. Dentre esse conjunto todo, 21 bactérias são positivas para todos esses parâmetros. E dentre esses 21, 13 são sensíveis ao cobre e 8 são tolerantes ao cobre. Então, o disco de fusão, a replicagem cruzada, o poço de fusão foram testes qualitativos para avaliar a atividade antagonista, né? Já existem no mercado várias bactérias patenteadas para o controle biológico, também do gênero Bacillus e Pseudomonas. Então, o nosso trabalho acresce um valor para Portugal. O Bacillus púmilus, além dessa atividade antagonista, também foi capaz de produzir sideróforos, amônia e auxina, ou seja, uma bactéria extremamente versátil e importante para ser utilizada dentro do pomar. E o grau de tolerância e resistência ao sulfato cúprico observado nesse grupo, ele foi ligeiramente maior do que nos outros trabalhos. Isso acende um sinal de alerta para os agricultores. E a utilização dessas concentrações elevadas, ela pode modificar a microbiota, né, por matar bactérias sensíveis e isso impactar na saúde do vegetal. E a utilização de isolados naturalmente pertencentes à microbiota de actinídea é uma estratégia muito eficiente que vai permitir o desenvolvimento de biopesticidas capazes de controlar o cancro bacteriano do kiwi. E essa prática ela é altamente sustentável, ela é bastante positiva do ponto de vista ecológico e ela serve como reforço na produção sustentável agrícola e vai acrescer mais um valor ao kiwi com a redução de uso de substâncias tóxicas, nomeadamente ao cobre. Eu gostaria de agradecer, né, ao IPN. Gostaria de agradecer à doutora Joana Cardoso da Costa, a doutora Aitana Aires, as mestras Eva Garcia, Daniela Figueira e Sara Rodrigues, a direção do IPN do Fitolab pela capacidade e pela oportunidade de aprendizado e desenvolvimento do trabalho. E com isso, também agradeço ao convite para fazer a apresentação do trabalho e espero que nosso trabalho seja desdobrado em diversos produtos de valor agregado. E com isso, agradeço e muito obrigado.